Muito bom, hein? 19 de fevereiro, 8h32 da noite, 19 de fevereiro de 2025. Por que eu falo isso? Porque um dia, lá para 2040, alguém vai assistir YouTube e fala assim, ô, me põe no grupo, e o grupo já acabou faz tempo, a maior galera já morreu do grupo, e é porque às vezes acontece, o pessoal me pede para colocar no grupo do Lacan do Zero, quando tinha cabelo, parecia o Kaká. Imagina, gente, não existe esse grupo há tantos e tantos e tantos anos. Muito bom. É, então, estamos aqui para trabalhar os fundamentos da psicanálise, volume 4, o laboratório do analista. Então, ele dá umas repassadas em várias coisas que ele já tinha comentado nos três primeiros volumes. E seguirei aqui no capítulo A Interpretação em Freud, quando ele fala aqui na página 55 e 56. Não, isso já foi. 55 e 56. Tem alguns pontos que eu quero passar. Na 56, periga de eu nem conseguir sair dela hoje, mas eu vou tentar. Eu me programei para fazer umas 10 páginas aqui, mas o risco de eu ficar só na 56 não é pouco, porque tem muita coisa boa aqui para a gente extrair para a nossa clínica, para o nosso trabalho. Bom, falava aqui, né, sobre a questão. Deixa eu silenciar os microfones, que eu estou escutando cozinhas. Se vocês puderem ativar o mudo aí. Quem precisar falar é só levantar a mão, é só fechar aqui, porque barulho de cozinha ao fundo. Então, uma coisa que eu falei muito no encontro passado, que o que nós escutamos enquanto psicanalistas e fazer aquela diferenciação do significado e significante, aquela relação que não é fechada de significado e significante, enquanto o signo linguístico estaria fechado ali, a relação significado significante, a imagem acústica e o conceito, que é o modelo que o Saussure monta. O Lacan vai fazer uma relação de independência, significado e significante, e o mais importante, eu poderia pensar, o que nos interessa, é sempre escutar o significante. O significado, ele vai se modificando, o sentido se modifica à medida que novos significantes entram na cadeia. E aí uma coisa que eu falei para vocês ficarem atentos e fazer na clínica, e falo isso em supervisão. Hoje eu estava lá com a Tamires dando supervisão, ontem com a Dani dando supervisão, e falando sempre isso, ó, você vai escutar, não pega, por exemplo, a pessoa fala alguma coisa assim, e você toma aquilo como um conceito que você saiba do que se trata, né? Porque se eu sei daquilo que o paciente fala, que o analisante fala, se ele fala uma coisa, eu sei do que ele está falando exatamente, eu estou falando que tem um lugar, que existe uma significação igual daquilo que ele fala, daquilo que eu escuto, e a ideia que o Lacan traz é que não tem essa relação de equivalência do que eu falo e que o outro escuta, justamente por conta dessa estrutura significante e significado. Então, ainda que a pessoa traga alguma coisa, né, uma ideia, uma palavra, enfim, um diagnóstico que você sabe que é, porque você estuda o assunto, você não toma isso como sabido, como um significado, como assim, sei do que você fala. É sempre assim, deixa a pessoa associar. Deixa ela colocar aí outros significantes para ver o que que isso vai dar. Então, é uma ideia que é simples de pensar, é até lógica quando você pensa, mas na hora de botar na prática, é muito complicado. Eu vejo em supervisão. Às vezes, você vê a pessoa, ou não só em supervisão, mas às vezes em conversas, o quanto continua nesse lugar de saber o que o outro está falando. Ah, eu sei o que ele disse. Ele quis dizer isso. Mas se ele quis dizer isso?
Se nem ele sabe o que ele quer dizer, você vai lá e fala que ele quis dizer isso. Então, uma posição muito complicada, porque a nossa, muitas vezes, o natural de querer fazer é querer saber pelo outro. E apesar de óbvio, não tem como saber pelo outro. Esse é o ponto que eu estou insistindo aqui desde o primeiro dia do encontro. E acho que é uma das coisas mais difíceis de se adquirir ou de conseguir consolidar na clínica é você, como analista, não ficar querendo saber pelo outro. E aí cai naquele lugar, né, sempre interessado em investigar, querer saber do que se trata e seguir por aí. Bom, então a história passou por essas vias e aí no texto ah, comecei a trazer a parte da interpretação do sonho, comecei a entrar nisso e o último ponto que eu passei era quando ele fala na 55 sobre, né, diz assim, né, a questão da interpretação ser uma coisa que não foi o Freud que inventou, não foi a psicanálise que inventou, a interpretação dos sonhos, inclusive, não foi a psicanálise que inventou, mas tem algo que ele coloca, o Coutinho Jorge, da originalidade da hipótese freudiana, que coloca que o sentido que desvela nos sonhos apresenta algumas características particulares, aí traz, né? Sentido ancorado no sexual. Então, a questão do sexual, não pensar, então tudo é sexo para o Freud? Não, é no sexual. E o sexual, lembrar daquela coisa de que não existe relação sexual, não existe complementaridade, não existe uma unidade, ao não ser imaginário, que eu vou falar desse assunto hoje. É, Então, esse é o sentido, assim, sempre tem uma coisa por saber, uma coisa por ser pensada, alguma coisa que escapa, justamente porque você toma na interpretação a via significante. A via significante, ela não tem, a palavra não tem um sentido sozinho. Ela tem sentido na medida que eu agrupo significantes, eu junto significantes, eu coloco um ali numa cadeia, um na frente do outro, coisas do tipo, né? Então, é por isso que muitas vezes falam assim, então ele quer dizer tal coisa. Mas só o fato de fazer isso, essa operação de reposicionar esse significante numa outra cadeia, já não dá para dizer que está dizendo a mesma coisa. Então tem essas complicações. Foi por aí que eu parei na semana retrasada, e aí eu chego na página 56, que é o subtítulo é A Interpretação e a Leitura em Voz Alta. E aí diz o seguinte, ó, hum, pensando no nosso trabalho aqui, ele fala na 56, no parágrafo que já vem começado, ele diz assim, ó, assim, tá falando do sonho, né? Se o analisante, se o analisando menciona ter sonhado a noite inteira, mas ter esquecido tudo e se lembra apenas de um pedacinho irrelevante, as associações sobre o pedaço remanescente são o que realmente importa, pois podemos pressupor que ela condensa todo o resto, né? Então, naquele pequeno fragmento está contido todo o resto do sonho que foi esquecido, ou todo o resto do sonho, aquilo que é significativo vai aparecer nesse resto. Então, o fato de dizer assim, eu só lembro de um pedacinho, eu só lembro de uma parte, isso não é ruim, é como se fosse assim, essa parte que interessa. E porque todo o resto foi esquecido, né? Então você tem ali uma clara resistência, mas isso que escapou e pôde ser lembrado, eu posso fazer um trabalho em cima disso. E aí o trabalho vai ser feito, a análise de pedacinho a pedacinho. E aí põe, né? Ó, essa situação não é rara, esse mínimo fragmento do qual analisando se lembra, submetido à análise, poderá reconstituir os pensamentos oníricos latentes, pois o esquecimento dos sonhos é produzido pela ação da censura psíquica, e a alegação do esquecimento para evitar submeter o sonho à análise é um efeito da resistência. E aí, ó, é uma coisa muito interessante que eu escuto esse discurso várias vezes assim, ó. Ah, eu estou dei alta para o meu paciente, o analisante, ou eu propus sessões quinzenais mais espaçadas, porque não tem mais nada para trabalhar. Ele vem para análise e não tem mais nada para trabalhar. E você acredita nisso, né?
E eu falo assim, faça um teste. Você não vai fazer esse teste, mas se pudesse fazer esse teste, se você pega uma pessoa que fala pouco no acessar e você acha que está esgotando o assunto, vamos deixar esse passado quinzenal para ter mais conteúdo, você está usando uma lógica de a pessoa vai para uma análise para descarregar e não para analisar, né? Então vai, deixa encher, 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 encher. Agora tá bom, agora eu vou na análise para descarregar, 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 descarregar. Se porventura você aumentar a frequência, você coloca 2 vezes por semana, pô, mas o cara não fala nem uma vez. Quem dirá em duas? Faz o teste para você ver. Põe 3 vezes por semana para você ver. Começa a aparecer questão. E quanto mais a pessoa vai para uma análise, mais questões aparecem. E não o contrário, quanto mais eu vou na análise, então a análise vai ser mais rápida, eu vou descarregar mais o conteúdo. Se o objetivo da análise fosse descarregar conteúdo, beleza. Mas o objetivo da análise não é desabafar, é se analisar. Ela pode até ter esse ganho aí secundário de, bom, você pode desabafar também, mas uma análise não é para isso. Isso pode ser numa psicoterapia e não é demérito nenhum, assim, né? Só não é o trabalho da análise, desabafar, descarregar. Então, cuidado com esse erro aí de, já que meu paciente, meu analisante traz pouca coisa, então eu estou pensando em deixar quinzenal. Às vezes está muito mais na sua dificuldade de lidar com a falta ali do fluxo das associações, e aí você se incomoda com isso, e você se apressa, vai lá e propõe já fazer quinzenal. Quantas vezes? Tem pessoas há muitos anos. Tem pessoas que fazem análise comigo há muitos anos e tiveram períodos que não tinha fala, né? Pouca coisa, muita resistência. E aí você aguarda isso, né? Você fica ali. E qualquer coisinha que vem, aí volta para cá, ó. É como se fosse um sonho. Então pensa assim, ó. O pessoal trouxe assim, sonho com um negócio, mas eu só lembro do camelo. Tinha um camelo ali. Pum, acabou. Você vai trabalhar associações em cima disso, né? As associações, os desdobramentos da fantasia a partir disso. Então, qualquer coisa que a pessoa traga numa análise, se você começa a ter esse movimento de analisar, de chamar, né, de convidar para as associações para se analisar, vai aparecer material. Claro que às vezes vai ter lá o silêncio, tem aumentos de resistência, tem aumentos de silêncio de elaboração, mas assim, não tem essa pressa de querer, já que está um pouco assunto, é hora de acabar essa análise ou espaçar a análise. Então, eu falei isso porque, veja só, ao vê-lo analisando querer se furtar a análise, a relatar o sonho, o analista insiste, sendo a insistência uma das traduções do desejo do psicanalista. O desejo do psicanalista é esse, né? Que o paciente, analisando, ele se analise. Esse é o desejo. E pede associações sobre esse tal ínfimo pedaço do sonho que restou. Daí poderá ser reconstituído aquilo que estava em jogo no sonho. E é o mais importante, o sonho importa enquanto relato e não enquanto algo foi sonhado, perdido, esquecido. O que interessa é o que ele vai fazer, disso que ele esqueceu, disso que ele só sabe uma parte, a construção que ele faz a partir daí. Então, de uma forma assim, exagerada aqui, mas só para entender, qualquer coisa que um analisante fale pode ser um material para começar a trabalhar numa análise. Ainda que ele faça uma brincadeirinha, é da brincadeirinha que você já extrai alguma coisa e começa aos desdobramentos ali, as associações. Então, tudo pode ser analisado, e aí pode perguntar assim, mas aí não fica uma coisa exagerada, tudo você analisa? Não, tudo eu convido para que a pessoa se analise, e ao se analisar, ela vai construindo ali uma história, um saber, e é isso que me interessa. Mas será mesmo que aquilo ali significa tal coisa? Não é esse o ponto que me interessa. Me interessa como ela começa a trabalhar a partir dali, o que ela vai construir a partir dali. Que é uma crítica que o Freud recebia ali na época da interpretação dos sonhos, se a interpretação estava correta, né? Será que significava aquilo mesmo? E no fim das contas, assim, não é isso o que importa. O que importa é o que a pessoa faz a partir daí. Entende, né? Então, nessa partir daí, ela vai usar a, a linguagem, os significantes, e aí ele vai se evidenciar uma estrutura de fantasia,
vai se mostrar como é que o desejo se apresenta. Então, aquele papinho lá de toda brincadeira tem um fundo de verdade, nesse sentido é verdade. Você não consegue inventar uma coisa. Você começa a brincar, daqui a pouco você está já fazendo associações. Aí vem uma coisa muito bacana na 56 que eu falei que tem muito conteúdo. Ó, no fundo, é de uma leitura que se trata na interpretação psicanalítica. O psicanalista lê o inconsciente, né? Lê aquilo que está sendo dito. Como formula Lacan, no discurso analítico é sempre isso. Há algo que se enuncia de significante. Vocês dão sempre uma leitura a outra que não o que ele significa. Certo? Mais uma vez. Há algo que se enuncia de significante, vocês dão sempre uma leitura outra que não o que ele significa. Por isso que o psicanalista, acho que eu até comentei nos encontros, no livro da Maria Lívia Tourinho, aquele que pode um psicanalista no hospital, ela faz esse comentário numa parte, não tenho aqui a referência, posso até trazer no próximo encontro, que eu acho bacana. Que ela conta isso, ela fala assim, que lá no Hospital das Clínicas, em tantos hospitais, ah, quando não sabe mais o que fazer com o paciente, né, já, olha, medicina não está resolvendo mais, continua ali, manda para o psicanalista, que o psicanalista sabe fazer alguma coisa. Mas não é que o psicanalista sabe fazer alguma coisa, é o psicanalista vai escutar uma outra coisa. Então, a nossa especificidade é escutar uma outra coisa, aí voltando para cá. É isso aqui, né? Ó. Vocês dão sempre uma leitura, outra que não o que ele significa. Então, quando chega assim, a pessoa chega assim, não, sei lá, quer fazer supervisão, ou quer falar de um caso, sou psicanalista, e aí conta aquilo que o analisante, né, o analisando dessa pessoa falou, e ela toma aquilo que a pessoa falou como aquilo que é, fala, putz, então tem muito chão ainda para essa pessoa começar a escutar que é de uma outra coisa que você tem que escutar, e não aquilo exatamente que a pessoa está dizendo. Não que a pessoa que diz ali, o analisando, ele está mentindo, mas tem coisas ali que ele não quer saber. Tem coisa ali que ele sabe e não quer saber. E é justamente essa escuta da outra coisa que o analista propõe e vai possibilitar que isso que ele não quer saber possa aparecer. Olha que bacana. Devemos especificar, caramba, especificar que se trata de uma leitura feita em voz alta. Pois, se a escrita estabelece o sentido, a fala reabre a ambiguidade inerente ao simbólico. Esse é o barato, né? Claro que às vezes você lê uma coisa no texto e você até vê o duplo sentido ali, mas geralmente você está fazendo porque você está lendo, você está pensando lendo, né? Como se estivesse falando aqui. Mas de fato, você pode pegar, por exemplo, um texto, né? Quando você pega, por exemplo, por exemplo, a tirinha do Cebolinha, e aí a Mônica está dirigindo o carro, ele fala, a lombada, Mônica. Quando você lê, é uma coisa, mas você fala assim, a lombada, Mônica, e você lembra que o Cebolinha troca o R pelo L, aí você consegue escutar uma coisa que talvez lendo ali você não conseguiria fazer. Já viram essa tirinha, né? A lombada, Mônica, né? Ou Mônica lombada, não lembro a ordem que ele fala. Ou está escrito aqui, né? Se disputa. A mulher que se disputa. Às vezes você lê isso, você, ok. Mas quando você fala assim, a mulher que se disputa, soa outra coisa, né? Pode soar outra coisa. Então, quando vai para a voz, quando fala, por isso que tem umas coisas também que acontecem, pensando na clínica de vocês, que eu acredito que vocês passem por isso, porque eu passo algumas vezes por isso. Às vezes chega o analisante e fala assim, ó, lê isso aqui. E aí dá para você ler e quer que você leia e fale sobre aquilo. E a importância de você falar, não, não, eu quero que você leia. Quero que você fale isso. Não, eu escrevi aqui, leia aqui e me diz o que você acha.
Então, quando cai nisso, às vezes acontece, né? Você já deve ter passado por alguma situação, pelo menos alguém um dia chegou lá, ó, escrevi aqui umas coisas, ó, a mensagem que eu recebi. E é interessante pedir para a pessoa ler, porque ao falar em voz alta, pode ser que o sentido abra ali, né, sua possibilidade de mais de um sentido. Porque qual que é o grande barato da clínica? Nós queremos abrir sentido. A tragédia é quando só tem um único sentido. Você fica ali angustiado quando, ó, é esse ponto. Aí volto para o exemplo da Gestapo. A Gestapo era o terror daquela mulher. Eu passei para vocês 2 encontros atrás. A Gestapo era o terror daquela mulher. Quando o Lacan faz a operação Gestapo, possibilita uma outra coisa. Então, se a vida antes se encerrava naquele ponto trágico, graças a essa interpretação que o Lacan faz, a coisa abre um outro sentido. Então, veja só, a fala reabre a ambiguidade inerente ao simbólico. Lembrando que isso é a característica do simbólico. Lembrando que no imaginário não tem essa ambiguidade. O imaginário é o sentido unívoco, né? E lembrando que o real é o que não tem sentido. Então, você começa a pegar essas três coisas, simbólico, duplo sentido, imaginário, sentido unívoco, real, aquilo que não tem sentido, sem sentido, você começa a escutar diferente as pessoas. Você começa a escutar, você começa a ver quando a pessoa está numa inibição. Por quê? Porque o imaginário invadiu o simbólico e o simbólico não tem mais os duplos sentidos, travou. O que é uma pessoa que está ali inibida? Ela está travada. Ela não consegue se movimentar porque ela tem uma certeza mortal e, por conta da certeza mortal, ela não se movimenta. Por quê? Porque o imaginário, que é o sentido unívoco, invadiu o simbólico, que seria o duplo sentido. Então, o imaginário impede o simbólico de ter o duplo sentido. E a pessoa fica na tragédia do sentido unívoco. Certo? É, é legal pensar nisso, até para pensar um pouco como que as estruturas clínicas lidam com a possibilidade dos sentidos. Então, como que a neurose circula ali pelo duplo sentido. Tem lá os perrengues do neurótico por conta do duplo sentido, porque o duplo sentido também dá vários erros. Mas você falou uma coisa, eu entendi outra, e vai aquela coisa assim, né? Aquela confusão de línguas, mas vai seguindo. Na perversão, o duplo sentido também cabe, mas é usado para uma outra forma, né? Até tem um livro chamado 12 Lições de Freud e Lacan, do Geraldino Alves Ferreira Neto. Se eu não me engano, ele é de Campinas, eu acho. Ele é mineiro, mas ele tá em Campinas, alguma coisa assim. E aí ele traz uma das lições dele, ele fala assim, né? O neurótico, a linguagem, o duplo sentido da linguagem, cria maus entendidos. Você não entendeu direito o que eu estou falando, que você falou uma coisa e você entendeu outra. E essa confusão, que é o que você escuta coisa que mais tem em casal, isso. Eu falo uma coisa, ela entende outra, eu falo a outra coisa, ela entende uma, e fica nisso. Né? E o sonho do casal é que ele entenda o que eu estou falando, ela entenda o que eu estou falando, né? A ideia é entender exatamente o que eu estou falando. E não é assim que funciona. E as pessoas sofrem por isso. As pessoas contam suas histórias, né? Sei lá, minha mãe disse tal coisa, tá falando com a Tamires hoje uma supervisão, mas ela falou para você? É, não sei. Então por que que você tomou para você? Tá falando de um outro negócio. Aí você vai lá, passou, achou que aquilo era para você e toma aquilo para você. E às vezes leva uma vida inteira sofrendo com aquilo e não era para você. Aí você descobre que não era para você. Ou nem que, nem que você não descubra que não era para você, mas você, na análise, produz um outro sentido para aquilo e, nossa. E é interessante, assim, quem já passou por isso numa análise, quando o significante muda de fase, assim, pega outro sentido, parece um milagre na tua vida. Você, nossa, saiu né? A vida se revela numa. Mas não é um insight exatamente, é um.
a um alívio de outra ordem, porque tem um outro sentido, leva para outro lugar. Então, na neurose, eu tenho, por conta da multiplicidade de sentidos, do duplo sentido do simbólico, eu tenho os maus entendidos. E aí ele coloca assim, o Geraldino. E na perversão, o perverso se aproveita do, dos vários sentidos e ele cria o mal intencionado. Então, ele se aproveita, ele pode usar um sentido para cativar alguma coisa, uma sedução, por exemplo, e depois vai lá e muda o sentido e fala assim, não, não, você que entendeu errado, né? Você que entendeu errado porque eu falei uma coisa, mas você entendeu outra. Então veja como são duas estruturas que a questão do simbólico, a multiplicidade de sentidos, caminha bem, funciona bem, rola bem. Só que na psicose tem uma outra história. Na psicose, o duplo sentido, ele pode ser insustentável, pode ser extremamente angustiante. E aí, tanto é que uma das coisas que se descreve quando fala da psicose é a necessidade de estabilizar o sentido, forçosamente. Tomar a linguagem pela via concreta, ao pé da letra, para que não abra ali em múltiplos sentidos. Aí, minha sugestão de leitura para o carnaval, para quem não for viajar, é pegar aqui, ó, os grandes casos de psicose, que o Násio reúne aqui uma galera, né, falando sobre casos, e um dos casos famosos é o famoso Crime das Irmãs Papin. É muito legal esse texto. Se você preferir, você pode pegar o livro do Lacan, da Psicose Paranoide e suas relações com a personalidade, que é a tese de doutorado do Lacan, em que ele traz ali o relato da Aimee, que ele atendeu, e no final dessa tese que virou o livro, você tem lá também o crime das irmãs Papin. E no crime das irmãs Papin é muito interessante que é um crime, caso de duas irmãs, é uma família toda assim, né, que tem uma estrutura psicótica, que você tem ali uma coisa interessante, que essas irmãs funcionam por espelhamento, uma da outra, até ela diz assim, né, no texto, uma é a voz, a outra é o eco. E tem um ponto assim curioso que elas cometem um crime, por isso que é o crime das irmãs Papin, que elas matam as patroas. Não é spoiler, tá? Porque a história é curta e, enfim, matam as patroas e o mais curioso é que matam as patroas e arrancam os olhos das patroas e joga para longe. E isso ficou um mistério, né? Por que raios aconteceu? Isso aí tem várias. Aí na época, o pessoal do surrealismo fala uma coisa, aí os marxistas é a revolta do proletariado, né? Cada um vai contar, é a mesma coisa de sempre, né? Cada um puxando a sardinha para o seu clubinho ali. E aí o Lacan, ele vai, faz uma leitura, ele já vinha do caso da Aimee, e ele fala desse problema, né, dessa deficiência do simbólico na linguagem, na psicose. Porque você não tem essa estrutura, né, do significante se deslizando e estabilizando nos sentidos. Você não tem essa multiplicidade de sentidos, você tem o sentido meio que unívoco. Você tem a palavra ao pé da letra. Aí, essas irmãs trabalham na casa de uma família ali. E tem um momento, aí tem a Lia e a. Esqueci. Cristina e a Lia. Cristina é mais velha, a Lia é mais nova. E a Lia é toda insegura, assim, é mais recém-chegada na casa. E aí tem um episódio que a chefe lá, a mãe da casa, ali da família,
vê uma sujeira assim, meio que pega a orelha da Lia e puxa, assim, "Ah, você vai limpar isso aqui." E a Lia fica triste e conta para Christine. E aí a Christine fala assim: eu não aceito observações. No sentido assim, né? As observações das patroas. Ó, o que você está fazendo, hein? Só como ela toma o pé da letra, a observação vem de onde? Tava lá, né? Tava dos olhos. Aí tava lá, criou essa tensão agressiva, mas ficou. Só que aí tem um episódio que onde elas estão passando roupa e aí queima um fusível, elas não podem passar roupa, e nisso chega as patroas que tinham ido fazer compras, e quando chega, ela pensa assim: caramba, não fizemos nosso trabalho, e lá vem as observações. Elas vão lá, matam as patroas, arrancam os olhos e jogam os olhos para longe para evitar as observações. Então veja que interessante isso, o que é tomar ao pé da letra. Coisa. Então a gente pode pensar que na psicose, o simbólico, o duplo sentido está prejudicado, ele está deficitário. Tem toda uma explicação que a gente vai construir aqui ao longo das nossas aulas. Tem a questão do nome do pai, que vai possibilitar tudo isso. Mas só para vocês pensarem, então, nesse sentido. A, a importância do duplo sentido, o quanto o neurótico ele vai bem por aí, apesar de se confundir inteiro, enquanto na perversão, o duplo sentido, a multiplicidade de sentidos, é usada uma manipulação do outro. Eu estou exagerando aqui, tá? Só para tentar fazer a distinção. Óbvio que nem todo mundo perverso vai fazer isso, todo neurótico vai fazer isso. Só para tentar enxergar as diferenciações, essas diferenças. E na psicose, eu não tenho essa possibilidade de duplo sentido, porque o duplo sentido, e ele vai falar aqui mais para frente, se der tempo de chegar, eu acho que não, porque não dá, né? Tem muita coisa aqui, não, que eu tinha preparado. Mas quando você pensa na psicose, que a linguagem é metonímica, ou seja, ela vai ligando uma coisa na outra, e 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 na outra, né? Então, sei lá. Eu gosto da cor vermelho, a vermelha, vermelha é fogo, o fogo é quente, a panela é quente, né? E vai ligando uma palavra na outra, e vai indo, 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 e não para num ponto de uma conclusão. Você entra num desfiladeiro de significantes e a coisa não para. Que isso é a metonímia, né? Ela vai deslizando, 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 deslizando. Só que nós temos produções de metáforas, que é onde a coisa se amarra, produz uma significação outra. Lembrando, a significação é sempre outra. Os canais estão escutando outra significação. Então, metonímia nesse sentido, vai falando, vai falando. Se a gente for pensar, até o Lacan coloca isso, né? Ó, a, o desejo é uma metonímia. É sempre o desejo de uma outra coisa. Você quer uma coisa, você alcança, mas é outra coisa, exatamente isso, é outra coisa, e é outra coisa, e é outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Porém, algo que estabiliza esse deslizamento sem fim. O que estabiliza esse deslizamento sem fim? Um sintoma. Um sintoma, prum. Ele segura ali o deslizamento. Sintoma nada mais é do que uma metáfora que cria ali uma estabilização de sentido, que tem a ver com uma fantasia. Então, quando os nossos pacientes, e nós mesmos, nas nossas análises, estão falando dos seus sintomas, eles estão falando o ponto que estabiliza esse deslizamento metonímico, né? E por que isso? Porque se não tem isso, quantas vezes você já escutou assim, ou até você falando, que a pessoa tem medo de começar a desejar e não parar? Ah, eu tenho medo de descobrir o que tem aqui, e aí vai, porque a sensação que dá é, não vai ter freio, vai ser metonímia. Uma coisa liga com a outra, liga com a outra, liga com a outra, liga com a outra, e vai com a outra, vai com a outra, vai com a outra, vai com a outra, e não para em nenhum momento para produzir ali uma significação metafórica. Então, veja só, meio que por isso que o sintoma, ele é um negócio que a pessoa se queixa, mas estabiliza. Ela toma ali o desejo de algo e a coisa está estabilizada.
ela fica naquilo, chega na análise, olha, o sintoma é esse, né? Então, tem o sintoma, mas tem uma estrutura de fantasia sustentando esse sintoma, ela quer ficar ali. Uma vez eu fiz uma postagem, uma provocação, e quem atende deve ter questionado sobre isso. Mas assim, não é raro de um casal que está em crise, um deles ir para análise e o casal se separar. Porque tem um mal-estar naquele relacionamento, tem um mal-estar naquele relacionamento, e fica o relacionamento, o desejo fica circulando ali naquele mesmo ponto, né? Nem circula, o desejo fica estagnado ali, aquela coisa sintomática, mas uma hora alguma coisa escapa ali, a metonímia aparece, plum, e uma outra coisa aparece, e pode ser que comece a vir uma coisa, uma outra coisa, vem aquela avalanche, tem uma fala, como é que é aquela frase? Quando você acha que tem todas as respostas, o mundo vem e muda as perguntas, alguma coisa assim. É tipo isso, quando você tem todas as respostas, você está lá no seu sintomão que você conhece, cresceu, herdou da família, a vida é uma merda, mas é conhecida, sintomão, beleza. Mas quando você escuta uma pergunta que está fora disso, que aquele lugar que você está situado não responde, e você vai precisar sair dali para responder, a chance de entrar nesse deslocamento aí, desculpa, deslizamento metonímico é gigantesca. E você começa a desejar. Só que você começa a desejar alguma coisa que não é mais aquela. Você foi cuspido de onde você sempre soube operar. E aí chega as pessoas no consultório, assim, eu não sei o que eu faço. Estou desejando alguma coisa que não é mais meu casamento, não é mais a empresa que eu estou, não é mais a banda que eu estou, não é mais os amigos que eu tenho, eu não sei o que aconteceu, eu não consigo. E não é um negócio assim que dá para voltar. É um negócio que uma vez que abriu, você não consegue voltar para aquilo. Claro que tem gente que vai tentar. Quantas vezes acontece isso? A pessoa chega nesse ponto, olha, vou dar um tempo na análise, está difícil, eu estou sem dinheiro. Olha, então a gente mexe no valor. Mas não tem valor mais barato. Eu tô sem dinheiro e sem tempo. Vou te atender não, de graça e de domingo, mas nem de graça nem de domingo, porque acontece. A pessoa vai achar qualquer coisa para não ter que continuar, para tentar voltar para aquele lugar que ela já pôde estar um dia. Só que não vai durar. Eis que depois de um ano, dois, alguns meses, entra em contato. E aí fala assim, é quase aquela coisa do filme A Origem, né? Você colocou uma ideia, e a ideia começa. Colocou um desejo. Mas mais do que isso, aquela estruturação sintomática, alguma coisa apareceu fora. Só que aí veja que quando eu falo, ou melhor, que ele fala aqui, né, eu trouxe para vocês, que o analista escuta para além disso, ele está sempre escutando fora, tentando abrir isso. Porque eu quero que abra. A gente quer que abra e continue. A vontade ali, meio que a pessoa queria ficar, é ficar nas mesmas coisas. É, se você pensar na ideia de transferência, a transferência é uma coisa que acontece para que o paciente possa permanecer na sua neurose. Ou seja, ele recria com o analista um tipo de relação que é semelhante, pelo menos na sua fantasia, à relação que o neurotizou, que ele justifica para a sua neurose ser a sua neurose. Então, assim, olha que interessante, a transferência é uma resistência. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa te procurou. Então, tem também um desejo de algo diferente daí. Então, veja que quando acontece de um analista que fala assim, já não tem mais assunto, já trabalhamos todas as questões do paciente. Ó, parabéns, hein? Sucesso. Sim, você pegou o sintoma, você já viu tudo ali, tá bom. Mas e o passo que a pessoa não está dando, que é o além disso?
né? Então, veja, aonde. Tanto é que essas pessoas que falam assim, ah, espaçamos ou encerramos, no momento que a análise efetivamente ia começar ou ia para um outro lugar. Veja que curioso tudo isso, né? É, isso. E aí, eu acho que é legal para pensar nisso, na página 57, ele até faz um desenho. Eu gosto dos desenhos do Coutinho Jorge porque ajuda a pensar, assim, sabe? O desenho, ah, tá, vai ficar mais claro. Que apesar de ele estar falando do sonho aqui, isso vale para pensar a análise de qualquer conteúdo que a pessoa traga na sua análise. Ó, então, o que eu dou supervisão aqui, cada dado, né? Ah, na página 57 fala assim, ó. De onde surgirão os elementos que permitem a interpretação do sonho, ou de um sintoma, ou de um ato falho, ou de um xiste, né? Tudo é formação do inconsciente. Então, de onde surgirão os elementos que permitem? Precisamente daqueles elementos que o antecederam e o sucederam, como se fosse uma única frase, um único texto. A análise começou quando a pessoa já falou a primeira frase e já está rolando a análise. Por isso que alguns analistas, analista raiz mesmo, né, aqueles sangue azul, não tem essa de, oi, tudo bem, quer tomar um café primeiro, tomar uma água? Não, não tem assim essa parte quebrar o gelo. Agora vamos para a análise, falamos na análise, encerramos a análise. Analista raiz, a pessoa chega, já entra, em geral nem dá a mão nem nada, até pode ser que dê, mas em geral não tem isso. Estava conversando com uma amiga minha que é da França, ela falou que na França eles nem encostam, assim, passa reto. Mas se a gente for pensar, a análise, né, se desde a primeira palavra já está contando, abriu a porta, entrou, foi para o divã, qualquer interjeição, qualquer frasezinha já está rolando nesse desenho aqui, ó. É o um, ó. Você vê que tem um, dois, três. O um já está rolando. Mas como nós somos latinos, cheios de dentes, queremos ser agradáveis, quer um café, tomar uma água, quer ir no banheiro, quer jogar um pebolim, quer fazer alguma coisa assim, aí vai para análise. Não estou falando que não possa ser de outra forma. Mas assim, se a gente for pensar rigorosamente, faz sentido, né? Se desde a primeira palavra está contando, o analista era assim, isso não me interessa. Já vai para se perguntar assim, se está tudo bem, não me interessa. Vai, opa, pum, já vai direto para o que tem que falar. Então, precisamente daqueles elementos, a chave, tá, é como se fosse um único texto. As chaves de leitura, as chaves da decifração desse texto enigmático, desse rebus, surgirão do próprio contexto no qual o relato do sonho é proferido. Então, veja só, a interpretação do sonho, ou de qualquer manifestação do inconsciente. A interpretação do sonho relatado em dois, que estão no meio, provém em grande medida daquilo que foi dito antes. E do que é dito depois, três. Então, assim, você não sabe o que vai acontecer numa análise. Ainda que a pessoa prepare coisas para dizer numa análise, se ela tem essa estrutura, daquilo que vem antes e o que vem depois, e isso constrói uma única sentença, não tem como saber o que vai acontecer numa análise. Além, é claro, das associações que serão feitas pelo sonhador ou pelo sujeito reclamando do seu sintoma, muitas vezes a pedido do analista, que teve sua escuta sensibilizada por alguns significantes em especial. É... deixa eu- Ó, que legal a conclusão desse parágrafo. Ó. Como formação particular, ó, antes, né? Assim é que, se o sintoma pode ser lido,
é por já estar inscrito ele mesmo num processo de escrita. Como formação particular do inconsciente, ele não é uma significação, mas a relação desta com uma estrutura significante que o determina. Então, quando a pessoa chega lá com o seu sintoma, a gente pode pensar que o sintoma ele está estruturado a partir de uma cadeia significante, de uma estrutura significante, e é atrás disso que eu vou buscar, né? É isso que eu vou, na minha escuta, apontar. Beleza? Olha quanta coisa para pensar a clínica, né? Quanta coisa para pensar a nossa posição. E é interessante, porque às vezes fala assim, ah, o Lacan é muito difícil. E ele é mesmo. Tem a galera que fala assim, ah, Lacan não é difícil. Tem uma galera que eu conheço, um monte de ex-aluno meu que cagava sangue para entender o Lacan, usava os comentaristas pra caramba, usava o Nasio, usava o Quinet, usava um monte de gente. Aí depois que passou essa fase, Lacan não é difícil, dá para ler direto no próprio Lacan. Não, não dá para você ler o próprio Lacan direto, sozinho, é difícil. Mas uma coisa interessante, eu acho que o Lacan tem uma dificuldade, porque, veja que o trabalho que eu estou falando é a via do tirar que eu falei no primeiro encontro, lembra? Via do tirar? É tirar, tirar. Não sei o que é isso. O que está por trás disso? Né? Esse sintoma aí, vamos desmontar ele aqui, que ver o que tem aí. E não é adicionar coisas. Olha, esse sintoma é um sintoma de um quadro, de uma anorexia nervosa, ou esse sintoma é ele está dentro de um quadro, você vai trazendo mais coisas. Pelo contrário, você vai tirando coisas. Vê como Lacan, ele é radical nessa ideia de tirar a via do tirar. Se a gente for pensar em termos de dificuldade, de fato, o Lacan é difícil porque o jeito que ele escreve eu acho que é difícil, barroco, fechado. Mas em termos de teoria, a teoria kleiniana eu acho muito mais difícil. A teoria kleiniana, assim, se você pegar o livro de Introdução a Melanie Klein, da Hannah Siegel, vai estudar os casos ali, a trabalheira que é entender aquilo. É uma delícia. Mas é muita coisa. A criança faz isso por isso, isso, isso. Ela vai trazendo significação, 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 e vai enchendo de significação. E o Lacan está fazendo o contrário. Não é isso, 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 para chegar até onde? Então, às vezes, o difícil do Lacan é isso, justamente por essa teoria que ela vai tentando ficar cada vez mais simples. Por isso que ela vai construindo os matemas, tentar chegar em fórmulas que pode aplicar de forma mais geral, né? E tem mais a ver com uma estrutura do que com conteúdo. Pois bem, então, na sequência aqui, ó. Uma imagem bloqueia sempre a verdade. Há duas características principais que são comuns a todos os sonhos cuja constatação parece ser de ridícula obviedade. A primeira é que o sujeito está dormindo. Ok. E a segunda é que o sonho é constituído predominantemente por imagens. Então, você sonha imagens. Mas o que é a imagem do sonho? Ele traz uma coisa muito interessante aqui, acho que vocês já leram, já viram, mas vamos passar por alguns pontos. É, ela tem uma característica muito peculiar, a de possuir um valor simbólico, significante e não um valor imaginário. Imaginário, imagem, sentido unívoco. Uma imagem vale mais do que 1.000 palavras. Simbólico, significante, duplo sentido. Você lê o que está ali. Então, o que está falando assim, ó, você vê a imagem, mas não pelo valor da imagem. Sonhei com um cavalo. Vou lá no Guia dos Sonhos. O que, que é um cavalo? Cavalo representa força. Tá, 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 tá. Não. O que é assim? É o valor simbólico que essa imagem do cavalo tem. Que aparece naquele sonho especificamente. Daquele sujeito que sonhou e que está relatando o seu sonho. Olha o que fala aqui, ó. Virando a página. O relato do sonho é para ser lido em voz alta. E sua imagem não é para ser vista. Tá?
Veja que é diferente, por exemplo, da proposta do Jung, que pega uma imagem para a imagem ser vista. Eu sei que eu estou reduzindo aqui, mas só para fazer uma diferenciação. Eu nem tenho formação suficiente para me aventurar no Jung, mas a ideia de, por exemplo, você ter ali a questão do inconsciente coletivo e a questão de imagens arquetípicas, de símbolos arquetípicos, né, dessa coisa transmitida culturalmente, né? Você teria ali a imagem e é o estudo dessa imagem, por exemplo. Não é o caso da psicanálise, e é o que está mostrando aqui, ó. A imagem não é para ser vista. Se nós ficarmos presos à imagem do sonho, estaremos presos a um único sentido, já que o imaginário é o sentido unívoco, certo? O sentido uno. Lembrando, imaginário, sentido unívoco. Simbólico, duplo sentido. Real, sem sentido. Sendo o simbólico, sendo o simbólico da ordem do duplo sentido, é a ambiguidade o que permite dar ao relato do sonho sua característica eminentemente significante. Ele traz, né? Nas conferências norte-americanas, Lacan abala o nosso senso comum. Nós que somos afeitos às imagens prazerosas, nós que adoramos, em suma, uma pura e simples imagem, ao enunciar que uma imagem bloqueia sempre a verdade. Olha que importante isso. Por que que a imagem bloqueia sempre a verdade? Aí ele vai explicar. Como já formulamos ao longo desta obra, se o imaginário é da ordem do sentido, ou seja, da unicidade de sentido, o simbólico é da ordem da ambiguidade do duplo sentido. Zero novidade, porque eu estava falando aqui até agora. Beleza. Por isso mesmo, a verdade é sempre semidita, na medida em que o duplo sentido escande a significação fechada e a reabre enquanto semidizer. Está dizendo aqui, quando você fala uma coisa, você não controla as significações dessa coisa. É o sonho de todo professor assim, ó, vou falar aqui para vocês, é para todo mundo entender exatamente o que eu estou falando. Esse é o sonho. De você falar e o outro entender exatamente o que você está falando. Entende exatamente o que você está falando? Não. Pode ter um monte de gente que vai entender quase tudo, tem gente que vai entender errado, mas assim, não dá para fazer isso. Então, olha que interessante, ó. Se você for pensar na ideia do Lacan, que é super simples, e vai buscar na linguística, sempre que você fala uma palavra, duas, enfim, você não consegue garantir o sentido dela. A gente pode pensar o significante já daí. Significante como o outro sentido que você não deu. Eu não preciso formular o inconsciente como o iceberg, que tem a consciência aqui, e o inconsciente, aquela coisa profunda, profunda. Eu posso pensar no inconsciente a pluralidade de sentidos no significante. E que eu tomo uma significação desse significante e as outras estão recalcadas, por exemplo. Recalcadas como? Bom, os outros sentidos que você ainda não alcançou, não falou sobre ele na clínica. Então, uma operação assim de trazer do inconsciente para a consciência, aquilo que a gente aprende na faculdade, eu poderia pensar aqui que não é, estava lá, lá nas profundezas, blum, brotou. Posso pensar, não, aquela palavra que você sempre disse abriu uma outra significação. Que, para uns, o cúmulo da ignorância, não, o cúmulo do quê? Da estupidez, é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Alguém fala isso. E aí vem o. Como chama ele?
o poeta favorito dos lacanianos. Hã? Qual que era, assim? Você mexeu a boca aí, fala aí. Fernando Pessoa, Não, brasileiro. Manuel de Barros. brasileiro. Obrigado. Laís, Manuel de Barros. Ele fala repetir, repetir, até ficar diferente. Então, para um é o cúmulo da estupidez, eu não lembro qual que era. Para o outro é assim, não, mas é isso. Então você repete, 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 uma hora esse significante muda de fase ou apresenta uma outra significação. Aquilo que estava então recalcado reaparece. Então você começa, estou trazendo uma das ideias só, né? Você começa a pensar o inconsciente não como uma coisa na profundeza, mas está tudo acontecendo aqui, ó, nos nossos discursos acontecendo. E a própria estrutura significante da palavra já cria essa várias possibilidades de significação e que essas várias possibilidades de significação acontecem independentemente da vontade do sujeito que fala. Então, quantas coisas os seus pais disseram numa intenção que você tomou por outra e está sofrendo disso. Então, aí o inconsciente, por isso que é interessante, assim, quando você pega essa ideia do Lacan de fundamentar o inconsciente estruturado como uma linguagem, usando a linguística estrutural, não tem nada de mágico, assim, nada de, nossa, né? Vamos pensar numa metapsicologia do inconsciente como sendo lá a profundeza. Não, mano. O inconsciente está aqui, eu estou falando. E tudo que eu falo é significante, tem as várias possibilidades de sentido. Eu sou afetado por um sentido, outros estão recalcados. Eu estou falando uma coisa, outro está entendendo uma outra significação. Enfim, então fica uma coisa mais, eu acho mais possível, assim, acho mais interessante até, né? Menos mágico, menos metapsicológico. E aí traz, né? Ó, então, sempre que você vai falar, como é que eu posso falar a verdade? Aí o Lacan fala, ele fala assim, eu sempre digo a verdade, não toda, porque é impossível dizer. Você consegue dizer tudo? Não. E não é só porque você não disse tudo, porque assim, você foi lá, você brigou com uma pessoa, falou um monte de coisa, estava indo embora. Não, peraí, e tem mais, e isso. Por mais que você fale, 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 não é só o que você quis dizer, é o que você quis significar para o outro. Eu vejo histórias assim de pessoas que, por exemplo, eu convivi com uma pessoa por muito tempo que era adotiva e ela queria conhecer a mãe, mas só para saber o que a mãe sentia quando falava dela. Para saber assim, como é que as palavras saem da boca dela. É claro que isso é uma ilusão que não, né, ela jamais encontraria o que está faltando ali. Mas esse desejo, assim, eu preciso ver como é que isso sai de você. Mas ainda que ela veja, ela nunca vai ter a dimensão disso. Então, quando fala que eu sempre digo a verdade, mas não toda, porque é impossível, não é só porque eu não falei tudo. É porque a própria estrutura significante não possibilita você falar tudo, porque está sempre outra coisa dizendo para além do que você quer dizer. Entende? E volta naquele ponto que eu até comentei em outros encontros. Tem o pessoal que não quer ir para uma análise porque sabe que se começa a falar, corre o risco de escutar outra coisa. E uma vez que você escuta outra coisa, você não consegue voltar atrás. Eu não consigo escutar nunca alguém falar assim, é a mulher que se disputa, e não eu não consigo escutar e pensar na mulher disputada. Eu sempre penso, a mulher que se disputa, não consigo, né? Abriu esse negócio, agora fica sempre isso. Ó, aí o Josias falou isso, né? O inconsciente é menos o iceberg, mais como a fita de Möbius, né? Que é aquele oito torcido, assim. Que é isso. E nessa fita de Möbius,
Eu não vou ter aqui um. Eu tenho um card Pokémon grande do meu filho, mas não dá. Enfim, mas tem uma conta de luz aqui. Deixa eu conta de luz dá. Na fita de Möbius, ou banda de Möbius, quando você pensa assim, né, ó, eu teria duas superfícies aqui, uma fora e uma dentro. Eu poderia pensar, aqui está a consciência e aqui está o inconsciente. Se eu fosse pegar um lápis, estou passando aqui no consciente. Se eu quiser ir para o inconsciente, eu tenho que tirar ele de uma superfície e entrar em outra superfície. Não. Tá numa superfície aqui, eu tenho que tirar e entrar em outra. Quando o Lacan faz a banda de Möbius, que obviamente eu não vou conseguir. Ah, até deu para fazer, mais ou menos isso aqui, ó. Se tiverem dúvida, é a capa do Seminário 10 do Lacan. Até se você colocar assim, Seminário 10 formiguinhas, você vai achar algum GIF com a formiguinha andando. Porque qual que é o barato da banda de Möbius? Como tem essa torção, a superfície, dentro e fora, é uma continuidade, não é uma ruptura. No outro negócio que eu fiz, que é um círculo, ou eu estou fora, ou estou dentro. Eu tenho que tirar a caneta fora ou dentro. Na banda de Möbius, na fita de Möbius, se eu fosse fazer, que eu não vou conseguir fazer aqui, não tem como, mas a formiguinha faz. Ela anda por toda a superfície, e a superfície dela, assim, vai por fora, vai por dentro, sem que ela tenha que sair da superfície. A superfície, ela faz um nó, ela faz um oito com nó ali, e passa por dentro e por fora, numa continuidade, na mesma superfície, dentro e fora. A gente pode pensar que o inconsciente que o Lacan está propondo é isso aqui. Então, não é uma coisa assim, está lá nas catacumbas do meu inconsciente, o que será que está lá nas profundezas? Nas profundezas, eu poderia pensar nesse círculo dentro e fora, consciente e inconsciente. Pensando do jeito que o Lacan lê, como inconsciente estruturado como uma linguagem, é uma superfície torcida, um oito torcido, que dentro que a superfície ela vai para dentro e para fora sem precisar mudar de superfície, de mudar de posição. E aí você pode pensar, então, no inconsciente eu poderia pensar como significante e as várias significações que esse significante tem. Algo estava recalcado, e aí desrecalca porque aquilo que não produzia aquele sentido passa a produzir em algum momento. Acho que comecei a entender sobre isso. É legal, faz sentido isso. Você começa a ver, tem um. Se você pegar o- os escritos, Bárbara, se você pegar o texto chamado é o inconsciente freudiano e o nosso, é isso? Deixa eu ver aqui. Lacan, o inconsciente. É esse? Depois eu vou olhar, eu coloco lá no grupo. Porque é um texto do próprio Lacan, e aí vem a parte. Eu vou até ter que encerrar assim, para eu chegar num ponto muito bombástico, assim. O inconsciente, que o Lacan ele fala que ele é aquele que leu Freud, certo? Certo. Mas o inconsciente lacaniano não é igual ao inconsciente freudiano. E o próprio Lacan escreve isso nesse texto, se eu não me engano. Ah, não, é a posição do inconsciente, o nome do texto. A posição do inconsciente. Tá lá nos escritos. O inconsciente lacaniano não é o inconsciente freudiano. E se quiserem ir além, tem um livro chamado A Revolução Negada. E é uma turma, né, que acho que vem do Alfred Einstein, se eu não me engano, e faz um estudo sistemático mostrando as rupturas que o Lacan fez com Freud o tempo todo.
Alguns vão dizer, se eu não me engano, é o Elson Barbato, ou é o Duncan que fala, que Freud era o sintoma do Lacan. É o sintoma para o Lacan que ele tinha que se livrar daquilo, daquele mal-estar. E que não que ele está concordando o tempo todo, ele está o tempo todo tentando se separar de Freud. Mas eu não vou esticar nisso. Isso é muito polêmico aqui. Acho que o que nós vamos usar, porque vamos voltar aqui, né? O objetivo desse grupo, que chama Profissão Psi, é que vocês melhorem os atendimentos de vocês, vocês estudem, possam aplicar isso, seja nos atendimentos, seja na própria análise, enfim. Essa parte que eu fui falando agora foi ficando muito teórico, assim, eu não vou seguir, mas quem tiver interesse tem muito material legal sobre isso. Mas acho que até onde o ponto que eu coloquei aqui já fica suficiente. Só para encerrar com uma coisa aqui por hoje, ó, a doença psicossomática é o último recurso da fala do sujeito, né? Então, Beatriz, a maioria dos autores que eu estudei, estudo, eles pensam que, na verdade, a fala já não alcança, porque a palavra não toca. Se você pegar, por exemplo, se você pegar a psicossomática e a conversão, que muitas vezes acontece de uma pessoa tem lá um sintoma no corpo que é uma conversão histérica. E uma conversão histérica, pensando no rebus, né, que você vê uma imagem e você extrai um texto dali, é só você pensar no caso daquela paciente que o Freud atende, que ela estava paralítica das pernas, e que a paralisia das pernas aconteceu quando a irmã morreu. E porque ela tinha um desejo no cunhado e desejava. E assim, só um pouquinho. Ah, meu irmão podia morrer um pouquinho só para eu dar uns pega ali no meu cunhado. E aí, quando isso acontece, ela fica com a perna paralisada. E se a gente for ler, imagina, ela com a perna paralisada sentada. Eu vou ler a imagem, o que que você fala? Por que que a perna paralisou? Para não correr atrás do cunhado. Entende? Então, não é maluquice, é a leitura da imagem. Se você pega a imagem, e a gente vai retomar disso no próximo encontro, a imagem não deixa você enxergar. Mas é uma baita maluquice, né? Tá lá a mulher com a perna paralisada, a mulher tá com a perna paralisada, fica os médicos ali em volta, o que será que é, o que será que é? Aí chega o psicanalista maluco, ela tá paralisada para não correr atrás do cunhado. Nossa, maluca isso, né? Mas não, é essa forma que a gente vai ler. Então eu vejo assim, e quando isso acontece, aí consegue chegar na compreensão disso, o sintoma desaparece, ou seja, a palavra tocou o corpo. O que impedia a perna de funcionar é essas pernas vão correr atrás do seu cunhado. As pernas paralisadas, você não vai correr. Então, assim, o corpo físico tá ali, mas é o corpo simbólico, o corpo fantasmático que foi afetado pela palavra. Quando eu penso na psicossomática, não adianta você fazer isso. Na psicossomática, você faz as intervenções simbólicas, não dá resultado. Então, o que eu vejo nas leituras e também na prática clínica, na psicossomática não vai ser com a palavra que você vai conseguir tocar ali. Recomendações para saber mais disso. A Joyce McDougall, Teatros do Corpo, Teatros do Eu, e o Deju, né, que fala sobre trabalho, não sei o que, mas ele também fala sobre psicossomática. Então, não sei se seria o último recurso como é que você colocou, não? Ah, o último recurso de fala.
Que entender o inconsciente na topologia freudiana talvez convide a interpretação maior para tirar do profundo os conteúdos. O inconsciente, como ético, talvez produza mais lugar do analista que retira e não produz sentido, apesar de Freud caminhar também para esse caminho do levar. O Freud caminha pelo caminho do levar, mas sim, né? É que nós passamos muito pano para Freud. Eu adoro Freud, mas tem vários momentos que está assim, Freud, você está fazendo o que não é para fazer. É claro que nós extraímos dele fazendo isso uma outra coisa. Ah, só para concluir aqui. Como Lacan resume de modo retumbante, o que o inconsciente traz ao nosso exame é a lei pela qual a enunciação jamais se reduzirá ao enunciado de qualquer discurso. O enunciado é o sujeito falado. Estou resumindo várias lições de um seminário numa sentença, tá? Então, cuidado. O enunciado falado pelo outro, é a fala desse outro, que já está ali. A enunciação é o sujeito falando a partir desse lugar que ele é falado pelo outro. E é aonde eu falo muito em supervisão, falo muito em aulas, que a pessoa chega assim, trazendo uma certeza de si que é derivada de um discurso do outro sobre ela. E a pessoa toma isso como sendo o que é. É como se fosse, assim, não é isso, mas é como se fosse assim. Mas quem falou isso? Quem falou isso foi minha mãe. E quem disse que é isso? Minha mãe falou. Sim, mas o que que você fala disso que sua mãe disse? Lembra que eu falei do negócio? Ó, chego na análise. Ai, meu Deus, Milton Nascimento. Milton Nascimento, o sofrimento é dele, não é teu. Como se fosse isso. Sai do enunciado. Vai para a enunciação. O que que você me diz? Por isso, só para fechar aqui, quando até o Márcio estava comentando assim que muito já está escrito, de fato, você encontra ali, a gente fala aqui, você vai encontrar em outros textos filosóficos ideias muito semelhantes. Mas não interessa isso para a gente, interessa assim, o que que você fala a partir daí? É que leitura que você faz a partir daí? Qual que é a sua enunciação? E aí é o mó barato, né? Porque quantas vezes a pessoa defende uma causa, sei lá, e aí vem um ato falho, né? Ela tem uma causa e ela vai para a sua enunciação e na sua enunciação escapa ali um ato falho. Então, até recentemente aconteceu um episódio, eu não vou dar nomes, mas eu achei que foi super injusto a leitura que fizeram dessa pessoa, porque ela é uma pessoa assumidamente de esquerda e assumidamente critica e tem vários problemas com a direita. E quando ela vai falar, ela diz assim: olha, isso aqui eu vou falar da única perspectiva que eu posso falar, que é de direita. Não, que é a da esquerda. Eu só posso falar como da esquerda. Então, assim, foi sem querer, foi um ato falho, no sujeito da enunciação escapou uma verdade que a pessoa não queria, né, que aparecesse. Então, isso é muito interessante para que as pessoas chegam, e assim, todo mundo comete essas coisas. Mas é muito interessante quando a pessoa defende muito. Eu estava vendo outra pessoa também que é ultra crítico ao capitalismo, ultra crítico. Capitalismo é o mal da humanidade, não sei o que lá. Aí fui assistir uns conteúdos. A cada 15 frases, ó, o cupom aqui para o meu livro, tal, pega o cupom aqui, ó, para o meu curso, o cupom é tal. Claro, eu estou simplificando aqui, mas é interessante que, assim, eu vou encerrar a nossa conversa aqui com o Kevin Malone. Kevin Malone, ele é um pensador. Vocês conhecem o Kevin Malone? Ele é o cara do The Office. O mais tosco do The Office é o Kevin. E tem uma frase dele, acho que é nos últimos episódios, que ele fala assim: qualquer pessoa que você escutar por muito, que você observar por muito tempo, vai fazer alguma merda. Então, assim, qualquer certeza que vem de um enunciado, que você pedir assim, ó, põe a denunciação, me diz aí você.
que a pessoa começar a falar, ela vai ser traída. E não é assim, nossa, você foi traído, então é isso que você pensa na verdade. Não, mas assim, nisso que você disse, você falou uma coisa que escapou. O que que é isso? E assim, são os atos falhos mais gostosos, aquele que você. Porque tem ato falho que você erra na hora e você percebe. Mas tem aquele que você comete que você não percebe e fala assim, ó, você cometeu ato falho. Você, não, foi. Em aula acontece direto. Todo mundo assim, não, você falou isso. Foi sério. E não faz o menor sentido. Assim, como é que eu não consigo reconhecer que esse ato falho foi dado por mim? Assim, que distância é essa que está? Então, só para vocês verem a estrutura da linguagem, como é interessante, como dá para fazer muita coisa e pensar inconsciente por essa via. Certo, gente? Então é isso aí. Avancei. Eu falei que talvez não avançasse uma página, avancei uma. E eu achei que ia fazer esse livro aqui em 6 meses. Já vi que não serão 6 meses. Mas a ideia é essa, né? Usar o livro como uma forma de achar pontos para ir seguindo para vários caminhos, né? Bom, o grupo segue então lá. Se tiver contribuições, questões que tenham a ver com o tema do grupo, né? Por favor, que tenha a ver com o que a gente tem estudado, coloque lá. E aí nos encontraremos agora daqui 15 dias. Tá bom? Deixa eu encerrar a gravação.